Bora lá começar essa questão 13, que ela é grandinha, tá? Assim, é grandinha. Então, quando ele fala logo ali, ó, o sistema está em equilíbrio. Quando o sistema está em equilíbrio, sob a ação do peso, a distância dos discos é L. Então, quando está em equilíbrio, a distância é L. Calcule o comprimento L0 relaxado da mola. E aí, o que a gente vai ter? Vamos lá. mg. Aí, aqui é uma mera questão de sinal, tá? Mas o que acontece? mg, como a placa faz uma força na mola, ela comprime a mola para baixo. Então a força da mola é para cima, né? Como a gente está considerando para baixo positivo, por assim dizer, a gente pode botar num diagrama de forças e falar isso. Para baixo positivo. Quando a gente for tratar de posição final menos inicial da mola, teremos que colocar um sinal negativo porque ela está para cima, tá? Ou não também, né? A gente pode colocar como positivo, só que colocar o termo dado positivo, né? Por assim. Eu acho que fica claro isso, né? É porque é o seguinte: a gente vai fazer aqui mais K L menos L0. E o que é isso aqui? O L menos L0 ele é negativo, né? Isso é um valor negativo. Então, como isso aqui é negativo, eu não preciso colocar o sinal negativo aqui. Isso é redundância e vai dar o erro de sinal. Então é isso, né? Esse é o somatório das forças, é o peso para baixo e a elástica para cima, que o sinal está contido no próprio valor ali, tá? E ele quer saber o L0, né? Então a gente pode. Aqui é KL mais MG, aí passa pro outro lado, né? KL0. Aí divide tudo, né? Vai ficar então na letra A, que L0 é L mais mg por K, tá certo? Para a letra B, ele fala que pressiona o disco superior até uma quantidade de X para baixo, né? Ele fala, ele pressiona, se quer dizer provavelmente que ele, né, para baixo, né? E mantém assim em repouso. Supondo que o disco não perca contato com o solo, né, o disco inferior, mostra que o disco superior realizará um MHS e calcule o período em termos dos parâmetros. O que acontece, cara? A gente sabe muito bem que só existem duas forças agindo no disco, né? É o mg, né? E a força elástica. Só que nesse caso, quando a gente fala que ele vai realizar um MHS, essa força elástica ela vai variar tanto para cima quanto para baixo, entende? Tanto para cima quanto para baixo. Então, de início do movimento, ela é para cima, por exemplo. De início ela é para cima, né? Mas quando ela estiver em cima, vai ser para baixo. E aí vai ficar nessa. E aí o que acontece? No fim das contas, se eu considerar, por exemplo, o referencial positivo para cima aqui, o que vai acontecer? É... Deixa eu botar aqui, letra B. O que vai acontecer? Quando a gente for fazer a componente da força resultante, as componentes, somar, né? O peso é para baixo sempre, porque ele é sempre para baixo, então vai ser negativo. Agora vem um sinal a ser considerado a força elástica. Vamos considerar o positivo e o negativo baseado no quê? Porque o que acontece? É... Quando a gente fala de pressionar, parece que é para baixo, né? Então, se eu considerar, por exemplo, negativo, tá? K, que multiplica. E eu não vou chamar de x, porque x é um valor dado, tá? Vou chamar de h, que é essa variação da altura em relação ao L, tá? Então vai ficar L, tá certo? Mais h, porque pode ser tanto positivo quanto negativo, o h que varia, não o sinal, menos L0. O que é isso aqui? Isso aqui pode ser tanto positivo quanto negativo. Se o H for positivo, quer dizer que está para cima. Vai passar um ponto até no máximo de x, que isso aqui vai ser. O termo é positivo. Então, quando isso aqui, o termo é positivo, a força é para baixo. Então, está aqui o sinal negativo para isso. Quando isso aqui for negativo, por exemplo, quando isso aqui for, o H for de menos x, isso aqui é negativo. E aí, negativo com negativo dá positivo. E aí a força está bem estabelecida no sinal, entende? É isso, tá? Porque se tu poderia pensar, vou botar positivo aqui. Só que se tu bota positivo aqui, o teu H é meio, como é que eu posso dizer? Por exemplo, eu teria que considerar um sinal diferente do teu H, né? E aí tu teria que fazer algumas outras, sabe?
é mais complicado de pensar quando tu não bota o sinal negativo, né. O sinal negativo ele ajuda muito, né, porque se isso aqui é como eu disse, se é positivo, o negócio é negativo, então quer dizer que é pra baixo, entende? E facilita a vida. E não só facilita a vida, como a gente vai conseguir usar essa expressão aqui. Porque que acontece? Vamos distribuir aquele negócio. Menos K que multiplica L menos L0 menos K que multiplica H. E o que que é menos mg menos isso aqui? É justamente isso aqui multiplicado por menos 1. Então, tudo isso aqui é zero. Facilita a vida, né? Tudo isso é zero. Então, o que que acontece? A nossa força resultante do corpo, ela é justamente de uma forma menos K e a posição. Em outras palavras, é um MHS, né? Isso aqui é um MHS, né? O H ele é a variação da altura da altura altura em relação ao L, né, que é a posição de equilíbrio. Se ela sobe um pouco, tem força resultante, diferente de zero. Se ela desce um pouco, tem força resultante, diferente de zero. Então, é justamente a nossa posição. E, obviamente, a amplitude desse MHS é o próprio X que foi pressionado. Então é isso. Aí, como é que a gente poderia usar o período, né? O período é justamente 2π, e aqui é bem certo, né? É 2π m sobre a constante. É a massa pela constante. A constante a gente sabe que é K, porque ele fala que a constante da mola é K, e a gente sabe que a massa do corpo é m, né? Porque eu acredito que ele fale em algum momento aqui, não? Ele fala, ó, de cada disco tem massa m. Então, tem massa m, é justamente m sobre K, tá certo? Essa é a letra B. Bora pra letra C. A gente vai ter o seguinte, tá? Quando ele fala ali pra gente saber que x0 é esse que faz com que a placa de baixo suba, né? A gente vai considerar esse x0 não quando ela tá subindo, considerando que tem aceleração, mas quando é o equilíbrio, né, que pode se ter um movimento, né? Por exemplo, se a força resultante é zero, ou ela está em movimento retilíneo uniforme, ou ela está parada, né, em repouso. E isso pra gente já é o que vale, né? Só dar força ser igual já é o necessário pra subir, né? Basta aquele famoso leve toque, né? Não, a pequena perturbação, né? Bom, é isso, tá? Aí o que que acontece? Em outras palavras, a força elástica vai ter que ser igual à força do peso, né? Nesse caso mínimo. Então mg vai ter que ser igual a essa força elástica. Que força elástica é essa? Vamos lá. Ela tá ela está sendo pressionada a partir do L, né? Que é a posição de equilíbrio. L ou é L0? L, né? L. Então vai ser L mais alguma coisa, né? A gente pode chamar, como ele pede pra gente, chamar de x0. Então a gente chama de L mais x0. Essa é a posição que está tendo compressão máxima, que essa força vai fazer com que o objeto suba de fato, né? Então é isso, menos o L0, que é a nossa posição da mola normal, né? Depois a gente vai poder substituir, é claro. A gente poderia substituir até agora, na verdade, possivelmente, né? Por isso aqui, ó. O nosso L0 é isso aqui, né? É L mais mg sobre K. Então, se a gente substituir, vai ficar o quê? K, L mais x0 menos L mais mg sobre K, certo? É isso aqui, né? E aí a gente pode multiplicar tudo, né? Vai ficar... Aqui vai embora, né? E aí a gente vai ter kx0. Aqui é menos, né? Menos mg. Isso é igual a mg, né? Que a gente tinha anteriormente. E aí a gente vai ter que kx0 é 2mg. Então x0 é 2mg por k. Entendeu? Eu acho que não é muito difícil, né? A gente está usando um caso, digamos assim, geral a partir do repouso, né? Esse aqui é o que dá a generalidade do caso a partir do repouso, que é quando é L, né? E aí a força elástica vai ter que ser igual ao peso, né, do disco de baixo. Se a força elástica é maior ou igual ao disco de baixo, que é o peso do disco de baixo, que é o que mantém ele para baixo, né, que é o peso dele, ela vai conseguir subir. Então essa é a nossa x0 que ele pede pra gente, que vai ter um caso que isso vai acontecer, né? Aí a letra D. Pressionando-se o disco superior um x maior do que o x0, ou seja, a gente vai colocar uma força elástica suficientemente grande.
de tal forma que o disco vai soltar do chão, vai subir mesmo. Então o disco será levantado da mesa. Calcule a altura máxima atingida pelo centro de massa do sistema, em termos de x e dos parâmetros básicos. A gente vai trabalhar nessa questão basicamente usando energia, tá? E eu quero escrever primeiro os termos de energia, depois a gente vai discutir cada coisa, né? Primeiro, vamos colocar a energia potencial no início, né? A energia potencial no início do negócio, né? Lembra que só vai ter energia potencial de cima, né? Que o de baixo está no chão. Então, o de cima vai ser mg. Quando ele tiver pressionado esse x, né? Que a gente abaixou ele, vai ser L menos x, né? Ele estava em L, a gente abaixou x, menos x. Mais a energia potencial elástica, tá? Ou seja, mg delta x, esse do começo, né? Ao quadrado. Mg é complicado, né? K delta x ao quadrado por 2, tá? Isso vai ser igual a gente vai ter mg mais. Aqui, isso aqui não é quando ele estiver lá em cima, parado, né? Isso daqui é a energia logo após do sistema pegar velocidade, né? Ou seja, o sistema vai sair do chão com uma certa velocidade. E essa velocidade que a gente quer calcular. Porque com ela a gente pode usar, por exemplo, Torricelli e calcular a altura máxima, entende? Então, aqui, essa altura, ela não é a, a altura que vai estar de fato, né, essa parte de energia aqui de potencial, não é que ela é o corpo todo que vai estar. Na verdade, é só a partir de que ponto ela vai começar a subir de fato, né? Então, isso aqui vai ficar L mais x', né? Ele estava numa coisa L e ele subiu alguma coisa x', né? Né? Ele estava pressionado, aí ele começou a subir, ganhando velocidade, e vai chegar um ponto que isso vai ser o suficiente, né? Então é esse L mais x', tá certo? E aí a gente vai ter a porção de energia, né? E essa porção de energia, o que acontece, tá? De começo, ela vai ser só o único corpo que vai ter velocidade para subir, nesse instante de subida, é só o corpo de cima. O corpo de baixo, ele ainda não vai ter velocidade de fato, só o de cima. Então aqui a gente vai considerar apenas uma massa e apenas a velocidade do corpo de cima, né? Que vai ser essa V ao quadrado por 2. Mais a porção de energia potencial do sistema nesse instante. A gente vai, como a gente chamou aqui de x', vamos chamar de delta x', né? Então delta x' ao quadrado sobre 2. E aí tu deve estar se perguntando por que essa velocidade não é a mesma, né? Como velocidade tem a ver também com a distância percorrida, né? O corpo de baixo ele ainda não adquire isso nesse instante. Ele agora que vai começar, enquanto o de cima ele foi para baixo e já tá subindo, ou seja, o de cima já tem uma velocidade pelo fato dele estar subindo, tá certo? Então, cabe pra gente, por exemplo, isso aqui é conhecido. Cabe pra gente calcular esses ΔX e esse ΔX', tá? Então, o que acontece? Vamos lá. O que é esse ΔX? É a posição final menos a posição inicial da mola, né? Então, esse primeiro ΔX, ele vai ser... Qual é a posição final da mola? É justamente esse L aqui, né? L menos X. Que é, tanto é que, como eu falei pra vocês, né? É a posição que ela fica depois da gente comprimir X, né? Então, nada mais justo do que ser L menos X, e não L mais X, por exemplo. Então, fica L menos X. E qual é a posição inicial? L0, né? Então, menos L0. Já temos o nosso ΔX. E qual é o nosso ΔX'? Aí já complica um pouco mais. Esse ΔX' vai ser justamente no momento do nosso x0 já bem conhecido, né? Que a gente acabou de calcular no item anterior. Que é justamente o ponto em que a força elástica vai ser suficientemente grande para tirar o bloco, para começar o bloco de baixo, né? A plataforma de baixo deslocar do solo, né? Sair do chão e começar a subir. Então aqui vai ser justamente esse nosso L mais x', que a gente está considerando mais até aqui mesmo, menos L0. E nesse caso aqui, ou seja, como essa é a compressão da mola, a gente pode usar isso para calcular a força elástica. E a gente sabe muito bem que aí nós teremos o seguinte, né? Como a gente pode usar isso aqui para calcular a força, vamos fazer o seguinte. Por mais que meio que intuitivamente a gente pense que isso aqui seja x0, né?
Vamos, digamos, provar que é, né? A gente vai ter uma força elástica na mola, né? Dessa magnitude. Isso vai ter que ser igual ao peso da plataforma de baixo, porque ela precisa começar a subir, e a gente sabe que é nesse ponto aqui que ela sobe de fato. Então isso aqui vai ficar o seguinte, K que multiplica L menos L0, mais K que multiplica X'. Isso é mg. A gente sabe que isso bem daí vai nos dar pra gente o seguinte, o L0 a gente calculou no primeiro item que ele é L mais mg sobre K. Então isso daqui vai dar no fim das contas menos mg. Se isso aqui dá menos mg, passa para o outro lado somando, vai ficar aqui o nosso x' é 2mg sobre k, que é o mesmo x0 que a gente calculou, que a gente sabe que é esse ponto que ela sobe de fato. Então, nós temos tanto o nosso ΔX, quanto o nosso ΔX', né? Nós temos o ΔX porque a gente pode substituir, né? O L menos L0, a gente sabe que já é menos mg sobre k. E o nosso x', ele é 2mg sobre k. Então, o nosso ΔX, ele vai ser mg sobre k, tá certo? Que é justamente o que a gente tinha falado bem aqui, né? Disso, né? Mas a gente prova só para provar que, de fato, esse x' é o x0 que a gente precisa, né? E até sabe dele. Então, substituindo tudo isso na nossa equação de energia que a gente escreveu ali, que é gigantesca, vai ficar o seguinte. mg L menos x mais K, o ΔX a gente calculou que é L menos x menos L0 por 2, né? Isso é igual a mg L mais x', né? A gente precisa calcular o x' justamente para colocar aqui também, né? Fica mais 2mg sobre K, tá certo? Ou a gente não precisa talvez trocar agora, mas no fim das contas você vai precisar trocar também, né? O que for mais fácil de tu fazer a conta, tá certo? Aí fica mais o termo de velocidade, que essa velocidade é a velocidade da placa de cima, ao quadrado por 2. É o que a gente quer calcular, porque todos os outros termos a gente sabe, né? Mais K que multiplica o ΔX', que é mg por K ao quadrado por 2. Então, a gente tem tudo isso aqui, tá? É uma conta bem grande, né? E assim, é um pouco complicado de fato, né? Eu tô olhando aqui o rascunho e algumas linhas assim, você tem que ter alguns truques, né? Mas eu acho que não tem, olhando aqui não tem nada demais assim. Realmente você tem que ir trabalhando, isolando o termo. No fim das contas, tu só quer isolar isso aqui. É a única coisa que tu realmente quer isolar. Isolando isso, tu vai chegar. Não vou botar direto, né? Mas eu não vou escrever tudo, porque senão é muita conta. Fica a cargo do aluno, né? Igual muitos livros gostam de botar. Fica a cargo do aluno. Vai ficar o seguinte. Isso aqui vai ser igual a k, x ao quadrado, menos 4, m ao quadrado, g ao quadrado por k. Tá certo? Aí tu pode, como é que é? Fazer k ao quadrado aqui, botar aqui, aí tu vai passar o m para cá dividindo, né? Tu vai ter tudo isso e extrair a raiz, né? Para tu encontrar o v. Então, o nosso v, ele vai ser, obviamente, k ao quadrado, x ao quadrado, menos 4m ao quadrado, g ao quadrado, por mk, tá certo? Isso aqui vem para cá, né? Essa é a nossa velocidade da placa de cima. E a partir desse momento, o bloco de baixo, a placa de baixo, né, não vai estar mais em contato com o chão. Então, a gente pode trabalhar, em vez de separar corpos diferentes e ter toda uma complicação muito grande, podemos trabalhar em relação ao centro de massa. Porque o que acontece? Todos os dois corpos, as duas placas, vão estar unicamente tendo seu movimento regulado pela gravidade. Então, assim, no fim das contas, né, não que vai não ter força elástica ali no meio, mas eu tô falando que, no fim das contas, o que a gente tem mesmo é gravidade. A gravidade que vai mover o centro de massa desses dois corpos, né? Em relação ao centro de massa, que ele se mantém constante mesmo com o movimento relativo das duas placas, o centro de gravidade se mantém regular. E a gente vai usar isso porque com ele a gente só trabalha com a gravidade, atuando nele. Isso facilita muito as contas.
Então, tu já deve ter visto, talvez, por exemplo, no tópico de física, quando ele tá falando de centro de massa, ele trabalha tanto a posição, gravidade, aceleração e velocidade, né? E como é que funciona isso, né? A velocidade do centro de massa. A velocidade do centro de massa, ela é a massa, por exemplo, da placa 1, eu chamaria assim, V1, mais a massa da placa 2, V2, M1 mais M2, né? A gente tem isso. Mas o que que acontece? Como as placas M1 e M2 têm mesma massa e a velocidade da placa 2, que é a de baixo, é zero, esse termo é zero. Então, substituindo, ficaria mv, que é a que a gente acabou de calcular, por 2m, que as massas são as mesmas. Então, a velocidade do centro de massa ela é metade da velocidade da placa de cima. Essa é a velocidade que a gente vai considerar do centro de massa, porque facilita a nossa conta de trabalhar só com a gravidade. Então, vai ficar o seguinte: como essa é a nossa velocidade do centro de massa, vamos trabalhar agora usando a equação de Torricelli. Vai ficar o seguinte: velocidade final é zero, que a gente quer saber até onde ela sobe. Velocidade inicial é v ao quadrado por 4, menos o termo lá, né, da gravidade. H, que é a altura que ele sobe. Então a gente vai ter o seguinte: H vai ser v ao quadrado por 8g. Essa é a altura máxima que ele pede pra gente, né? Lá na letra D, que já tá lá em cima, né? Calcule a altura máxima atingida pelo centro de massa do sistema. Até o item te dá uma ideia muito bonita, né? Qual é a altura máxima que o centro de... Na verdade, pior, né? Não é até nem pelo fato de só facilitar a nossa conta. O próprio sistema, a própria é, item pede que a gente trabalhe com centro de massa, né? Porque, obviamente, o centro de massa tem uma altura diferente da componente de cima. A gente até poderia tentar calcular, mas é uma complicação bem maior de conta. Então, até pelo próprio item, o que ele pede, ele te dá essa ideia de trabalhar com o centro de massa. Isso até facilita muito a nossa conta, né? Às vezes a gente pensa, não, qual foi a altura máxima que atingiu, né? A altura máxima do centro de massa não é a mesma de toda a parte do corpo, né? Tenha isso em mente. Mas a gente pode calcular isso aqui? Pode, né? Porque isso aqui não está no termo correto, né? A gente teria que substituir o nosso v ao quadrado pelaquilo ali, né? E aí seria mais conta ainda. Então, o nosso h, a resposta fechada de fato, e não em função de v, tudo bem que a gente calculou, mas precisa dar a resposta, vai ser k ao quadrado, x ao quadrado menos 4m ao quadrado, g ao quadrado por 8mgk. Essa é a nossa h de fato, em função dos termos que foram dados, né? Que é constante elástica, o x, enfim. Acho que deu para entender. É muita continha essa questão, eu falei, ela é bem longa. E agora nós temos o que ele pede pra gente lá em cima, né? Vamos lá subir, no último item, letra E. Enquanto o sistema estiver todo no ar, os discos vão oscilar em relação ao centro de massa, que foi o que eu falei, eles vão ter um movimento relativo. Calcule o período dessas oscilações em função dos parâmetros básicos. E perceba muito bem quando ele diz em relação ao centro de massa, né? Eu vou até subir para você poder ler de novo, vamos lá. Vão oscilar em relação ao centro de massa. Não que eles não oscilem de outra forma, mas em relação ao centro de massa é um MHS. Isso que vai facilitar a nossa conta de calcular o período, né? Então, a gente vai ter que colocar o sistema no centro de massa. Posteriormente, né? A gente vai calcular as acelerações e vamos colocar elas em relação ao centro de massa, ou seja, vai ter essa relatividade, né? Relatividade no sentido de é relativo, né? Aceleração de cima e aceleração de baixo. Então, vamos calcular a aceleração do corpo de cima, né? Ou seja, m da placa de cima. E como é que vai ser isso, né? Como a gente está considerando o nosso referencial para cima positivo, a gente vai ter o seguinte: no corpo de cima, se a gente considerar um ΔX para cima, digamos assim, né, que vai fazer com que a força elástica seja para baixo, a gente vai ter o seguinte, que é o que ele está tendo, né? Mas isso aí, como ele oscila, vai ter momentos que sim, momentos que não, né? Mas vamos considerar isso. Vai ficar K ΔX, né? Não vou chamar de X porque X é outra coisa, XR é outra coisa, enfim, né? Vamos chamar de ΔX. Menos, né? Aqui é menos, né? Porque ele aponta para baixo também.
e menos mg. E o de baixo, né, que é o m de baixo, vai ser, como a força elástica do de cima tá para baixo, o de baixo vai estar para cima, né? Então vai ficar K delta x e o peso ainda continua sendo para baixo de qualquer forma. A gente vai ter isso. E aí, como é que a gente calcula a aceleração relativa dessa coisa, né? A aceleração relativa de um para o outro, que vai ser a aceleração que eu estava falando, vai ser justamente o seguinte: a de cima menos a de baixo, né? Porque quando eu boto de cima menos a de baixo, eu boto o referencial lá de baixo, né? Mas acho que. Acho que tanto faz no fim das contas. No máximo tu vai mudar o sinal. Mas é uma questão também de orientação, né? Vai ficar o de cima menos o de baixo. E a gente sabe que isso aqui é menos K delta X menos mg. Isso aqui é menos K delta X mais mg. Isso aqui vai embora. A gente vai ter que isso daqui é menos 2K delta X, né? Essa é a aceleração relativa dos corpos. E a gente sabe, agora, por exemplo, a gente sabe que a aceleração no MHS depende também exclusivamente da amplitude. A gente vai ter o seguinte, tá? Aqui eu errei a conta, eu percebi. A gente tem que dividir tudo por M, né? Para isso aqui ir embora. E aí a gente vai ter todos os termos por M, né? Mesmo denominador, só que aqui vai ter um M embaixo também, né? Só que, o que que acontece? Quando ela depende exclusivamente dessa posição, né, ela é uma força de MHS, né, ela é uma aceleração de MHS. E como é que está funcionando isso aqui, né? Nesse caso, a gente está falando, como eu falei, o referencial a gente está colocando na placa de baixo, né? Por isso que a gente está funcionando como se fosse isso, né? Aceleração de cima menos a de baixo, quando tu bota no referencial de baixo. Então, quando tu bota no referencial de baixo, tu vai ter que meio que aquilo ali é fixo, né? Porque ele vai sempre estar oscilando a parte da mola, né? Como a gente fala na letra A ou B, não lembro agora, a gente calcula o período como se fosse um MHS, só que quando é a placa no chão parada, né? Porque, como eu sempre digo, não tem referencial absoluto. Então, para o chão, ela tá parada. Agora, quando a gente muda o referencial, nesse caso, para o quando ela está mexendo no ar, só que na placa de baixo, também parece a mesma coisa. Por isso que também, né, quando a gente faz as contas, realmente dá um MHS, né, em relação à outra placa. Então, no fim das contas, isso aqui é um MHS. E a gente sabe muito bem como é que seria isso aqui, né? A gente tá tendo que aqui, como é que seria a massa, né? A constante da mola ainda é K. Então, quando a gente trabalha numa força do MHS, eu vou passar esses termos para o outro lado, né? Vai ficar o seguinte: M por 2 A relativo, isso é menos K delta X. Quando a gente trabalha no sistema massa-mola, que é basicamente isso aqui, porque as placas têm massa e tem uma mola no meio, a gente sabe distinguir muito bem a constante, quando a gente fala dessa constante da força do MHS, é a constante da mola. Então, a gente poderia ficar em dúvida: a constante da mola é 2K, a constante da mola é, é só K, né? Assim, não nesse caso, importa na questão física da coisa. Numericamente não, né? Mas na física da coisa, esse movimento, quando tu muda o referencial, vai parecer que a outra massa, né, a outra placa, só tem uma massa m sobre 2 que está tendo nesse movimento, né? E aí justamente isso que acontece. Porque, numericamente, se tu coloca na equação do período, não importa, né? O 2 do K vai estar embaixo do mesmo jeito que fosse um M sobre 2 e dá no mesmo, né? Mas quando a gente trabalha aqui e tem essa noção do sistema massa-mola, a gente percebe essa meio que doideira, né? Que o sistema todo tem 2M. Só que quando tu muda o referencial, para parecer que o de baixo é uma coisa fixa, né? Uma parede, um chão, o que for, o o outro corpo, ele atua como se tivesse apenas uma massa m sobre 2, né? Isso é curioso, por assim dizer. Então, deixando de enrolar, que o vídeo já está gigantesco, o período do movimento da placa de cima, que eu acredito que também vai ser igual ao da placa de baixo, apenas uma mudança de, né? Ainda dá no mesmo? Eu acho, né? Pelo menos pode ser que não, mas acredito que sim, né? Então vai ficar 2π, raiz de qual é a massa do corpo, m sobre 2, e qual é a constante da mola, é k.
Então, fica assim o período desse movimento, quando estão no ar. Essa questão é longa, longa, gigantesca, é inacreditável, mas é isso, tá? Eu, sinceramente, não sei o que os caras estavam na cabeça com essa prova aqui, velho. Acho que, no geral, as provas são realmente demoradas. Tu tem o quê? 4 horas de prova, e aqui ainda marca que tu escolhe 8 questões, né? É, tem algumas questões que tu poderia não escolher, então tu escolheria as mais rápidas pra ganhar tempo e fazer uma resolução melhor e ganhar a nota, né? Que tu ganha a medalha, no fim das contas. Mas tá aí, né? É uma coisa realmente, cara, é inacreditável, mas tudo bem, é isso, né? Então, bora lá pra próxima que ainda tem bem mais coisa, né?